Queridos, eu queria ler com vocês em Lucas, no capítulo 7. Nós vamos falar sobre perdão nessa noite. É um tema que eu gosto muito, porque fala muito ao nosso coração. E quando você fala de perdão, você fala da porta que Deus abriu para cada um de nós olharmos a eternidade. Temos o gosto da eternidade. Quando você consegue entender o perdão de Deus e receber na sua vida o perdão de Deus, você começa a sentir o aroma da eternidade. Você começa a entender por que a eternidade passa pelo perdão. Porque se não fora o perdão, nós não teríamos a eternidade. A verdade é essa. Vamos ler aqui rapidamente, Lucas 7, no versículo 36, fala-nos a respeito da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Todos acharam? Digam amém. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. É importante esse versículo, grave ele. Tomou lugar à mesa. Tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Preste atenção em alabastro com unguento, este vaso. E estando por detrás, aos pés, chorando, rogava com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, ou se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os seus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amados, esse texto falou muito ao meu coração esses dias, porque se trata de um jantar, se trata de um momento de comunhão. E Jesus, ele é convidado por Simão, um fariseu, para que Jesus fosse a um jantar na casa dele. E é interessante que quando nós falamos de jantar, nós falamos no momento de comunhão. Você dá um jantar para alguém que é seu amigo, que você quer bem, que você recebe em sua casa. E isso aconteceu na casa desse Simão. E ele convidou Jesus e Jesus foi a esta casa. Mas o anfitrião, ele realmente não teve todos os cuidados necessários com a pessoa de Jesus. E eu queria, antes de falar, de entrar propriamente no texto, relembrar um pouquinho, irmãos, que
houve um anfitrião perfeito, maravilhoso, que colocou o homem no Éden. E um anfitrião perfeito, porque ele deu a esse homem no Éden todas as suas necessidades, sejam elas físicas, espirituais, materiais, que era Deus. Deus colocou um homem no Éden, preparou-lhe uma mesa, um anfitrião maravilhoso, que o visitava ao entardecer, e não havia necessidade para aquele homem, porque ele tinha um anfitrião de primeiríssima qualidade. Porém, infelizmente, este homem que representa cada um de nós, ele foi retirado desta mesa, por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência. E como uma mãe que dá à luz a um filho e não pode cuidar desse filho, cada um de nós, assim como Adão, saiu dessa mesa com sequelas tremendas. Essa distância desse anfitrião trouxe a mim e a você problemas terríveis no relacionamento. Porque nós passamos a viver de acordo com as nossas escolhas. E nós escolhemos muitas vezes de forma errada, assim como Adão escolheu errado. Nós também escolhemos errado. E é interessante que eu estava outro dia passando um vídeo aí, passei para alguns irmãos da igreja, e eu pedi até ao nosso irmão, se ele tiver a imagem para colocar aqui, só a imagem. E como você vê a si mesmo. E quando a gente olha para essa cena que se passou, deixa eu pegar o relógio, senão eu vou acabar passando a hora aqui, né, meu marido? Vou colocar aqui. Como você se vê e como você vê os outros. Muitas vezes, a nossa visão para com o outro é a visão das nossas experiências. Muitas vezes a visão que nós temos das pessoas passam por aquilo que nós já vivenciamos. E não é aquilo que a pessoa é. E fica muito claro nesse texto que a visão que a mulher tinha dela e a visão que as pessoas, que os judeus ou os fariseus, ou o fariseu que estava lá, olhando aquela mulher, era outra. Então essa nossa percepção da vida das pessoas, muitas vezes, é enganosa. Amados, eu ouvi de um cantor uma coisa que me impactou muito, porque ele falou: se a pessoa que está sentada ao meu lado soubesse o que eu sei ao meu respeito, ele não ficaria ali. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos claramente que os valores de Simão, o fariseu, passava por julgar as pessoas, passava a ter esse tipo de percepção que foi colocado aqui. Nós olhamos ali, batata frita e ovo, mas não é. São pedaços de maçã cortado, não é? Quem já viu? Tem um iogurte ali, branquinho, né? E tem um pêssego cortado, né? Quais são as crianças que comem isso aí, né? Então, por que eu queria trazer essa imagem conhecida de vocês? Porque a nossa percepção a respeito das pessoas não é a percepção que Deus tem dessa pessoa.
Amém? Os irmãos estão acompanhando o raciocínio, porque o mais importante é que os irmãos entendam o raciocínio, o que eu gostaria de passar para os irmãos. Porque, às vezes, nós criamos um filme, nós criamos uma sala de jantar na nossa vida, na nossa sociedade, e nós chamamos pessoas, mas nós estereotipamos as pessoas com valores que nós temos. Porque nós não aprendemos a ser bons anfitriões, nós perdemos essa ligação ao eterno, a Deus. Nós perdemos essa comunhão com Deus, que nos levou hoje a ter essa percepção das pessoas, passando pela nossa ótica de justiça. E a nossa ótica de justiça não vai nos levar a lugar algum, como não levou esse fariseu, esse Simão que nós lemos aqui. Mas a percepção dele a respeito da situação em si, do jantar, das pessoas que estavam ali, em especial essa mulher que a Bíblia chama de pecadora, é de que ela era uma mulher indigna. Ela não deveria estar ali. E quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, quando nós nos aproximamos da presença de Deus, é triste, mas muitos de nós agem da mesma forma. Nós achamos que o outro sim está errado, que o outro sim tem pecado, que o outro sim merece e precisa da graça de Deus, mas nós não. E foi exatamente o que esse fariseu pensou. Essa mulher é uma miserável, é indigna de estar aqui, e o pior, ainda acusa e julga o próprio Senhor Jesus, convidado para o jantar. Amados, a nossa natureza, ela nos leva a ter atitudes que não nos agrada, não agrada a Deus, nos agrada e não agrada a Deus. E essa percepção de quem nós somos é importante, porque nós estamos falando de perdão, nós estamos falando da graça salvadora. Então o que nós pensamos a respeito de nós e dos outros é importante, sim. Porque que fica claro no texto que essa mulher sabia exatamente quem ela era, e ela não esconde para ninguém quem ela era. Esse jantar, e o jantar na época de Jesus, era um jantar que era aberto às pessoas, havia os convidados, mas esta festa em especial era de alguém abastado, alguém que tinha dinheiro. Então era como se fosse um teatro ao ar livre, a mesa, eles se assentavam com os pés virados para trás, como se fosse, é assim uma mesa baixinha, né? Bem baixa, pode ser em U, ou de outras formas, mas eles ficavam deitados com o cotovelo esquerdo no chão, ou em cima da almofada, com a mesa, e os pés eles ficavam deitados, quase que deitados, sem as sandálias. Era costume na época esse tipo de jantar, muitos de vocês conhecem. E havia nesses lugares, nesse jantar, locais separados para aquele convidado especial. E o convidado especial daquela noite era Jesus. Ele era o convidado especial. E de repente, no meio daquela multidão que estava do lado de fora, uma quantidade grande de pessoas, nós não sabemos a quantidade, mas havia algumas pessoas, eles serviam aqueles que estavam na mesa, os convidados, mas depois aqueles que estavam na rua próxima, que estavam olhando também,
era servido porque era uma família abastada, com dinheiro, rica. E essa mulher, vendo esse cenário, essa mulher pecadora, entendendo, irmãos, que o perdão de Deus, a graça de Deus, o perdão, o favor de Deus, é essencial, ou era essencial para a vida dela. E ela entra por aquele jantar. E ela faz tudo aquilo que o anfitrião, Simão, não fez. E o texto, os irmãos viram. Porque era costume entre os judeus, se você chama alguém para jantar na sua casa, como nós fazemos na nossa casa, você prepara uma boa refeição. Você espera a pessoa que você convidou, ou as pessoas com um abraço, com um sorriso. Você os fazem ficar à vontade na sua casa. Você apresenta a sua casa. E você faz com que aquela pessoa se sinta importante, especial, porque você está dando jantar para ela. Mas não aconteceu isso com Simão. Por que não aconteceu isso com Simão? A intenção dele ao convidar Jesus não era a mesma intenção da mulher pecadora. E é essa a realidade que eu queria trazer para nós hoje. Qual é a nossa intenção enquanto nós estamos à mesa do Senhor? O que parte de nós? Quais são os anseios que nos levam a participar da mesa de Deus? Será que passa no nosso coração o que passou no coração de Simão? Ou passa no nosso coração o que passou no coração da mulher pecadora? Ela reconhecendo que havia um lugar especial, e esse lugar especial era de Jesus. Será que na minha vida, no meu dia a dia, no seu dia a dia, na sua vida, no jantar da sua vida, na comunhão da sua vida, Jesus tem um lugar especial? Será que Jesus tem um lugar especial? Ou será que Ele está ali por estar, ou porque é bacana? Imagina esse Simão olhando para o pessoal do lado de fora da casa dele, dizendo: olha como é que a minha casa está cheia, Jesus está aqui. Olha como eu sou uma pessoa legal. Eu sou o cara, eu sou bacana, eu recebo as pessoas na minha casa, todos estão vendo, eu sou um cara religioso, eu sigo eu sigo a lei, os preceitos, eu estou aqui, e eu sou importante, eu recebo Jesus na minha casa. Amados, a postura dele foi uma postura de quem, de verdade, não entendeu o propósito de Jesus naquele dia, na casa dele. E infelizmente, muitos de nós não entendeu ainda o propósito, o motivo, que você um dia, ou se você não fez, você vai poder fazer hoje. Trazer Jesus para ser a personagem principal na mesa da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Ele precisa ser o principal convidado. Se Jesus é o principal convidado da sua casa, glorifique o nome dele, porque a sua refeição será abençoada. A sua vida será abençoada. Amados, e eu fico assim, pensando nesse texto, e não tem como a gente, depois de pensar no que como nós vemos as coisas, como nós vemos os outros e como nós vemos a nós mesmos, nós temos que partir por um outro passo. Nós precisamos falar de perdão, nós precisamos de falar de reconciliação,
nós precisamos falar de perdão, mas de uma forma diferente. Irmão, essa mulher falou de perdão de uma forma tão tremenda, que o nome dela, aliás, você vê que ela não tem nome, mas a atitude dela fala mais do que o nome dela. A atitude dessa mulher. Amados, quem era ela? A Bíblia chama de mulher pecadora. Alguém que infelizmente a vida não seguiu os caminhos que ela queria que seguisse. Ela vivia arrasada, entristecida, jogada, sendo usada, escolheu o pecado. Mas ela sabia quem ela era. Ela sabia quem ela era. Amados, quando nós estamos vivendo longe do Senhor Jesus, longe da graça de Deus, o perdão faz uma falta tremenda na nossa vida. Quantas pessoas nós conhecemos dentro e fora dos nossos arraiais, que convivem com rancor, com mágoa, com ressentimentos, com tristezas no coração, assim como aquela mulher vivia. Irmãos, a falta de perdão na vida daquela mulher, de reconciliação, de proximidade com Jesus, trazia traumas terríveis naquela vida, naquela alma, naquele coração. A saúde dela estava debilitada, porque infelizmente, quando você está longe de Deus em pecado, faltando perdão na sua vida, você adoece. Seu coração bate com mais rapidez. Você tem problemas psicológicos, você tem problemas de depressão. Existe uma gama de situações que os irmãos sabem que a falta de perdão traz à vida do ser humano. Mas muitas pessoas preferem viver desse jeito, assim como Simão. Está com Jesus na sua mesa, está com Jesus ao seu lado, mas prefere esconder as suas agruras, prefere esconder as suas misérias e viver uma vida de faz de conta. Eu só vou almoçar com Jesus e ponto. Amados, quando nós estamos com problemas, sejam eles quais forem, problemas familiares, problemas do trabalho, problemas interpessoais, é como se nós estivéssemos com um cisco no olho. Os irmãos já experimentaram um cisco no olho? Incomoda? Assim é o pecado sem perdão. Incomoda. Quantos de nós já não teve um graveto enfiado na mão, no pé, em algum lugar do corpo que você não consegue retirar? Aquilo incomoda? Incomoda. Quando que você sente o alívio daquilo? Quando você vai ao médico ou alguém que tem alguma habilidade, retira aquele cisco do teu olho, retira aquele pedaço de pau da tua mão. Aí você vê como você tinha uma qualidade de vida ruim por causa de problemas, amarguras, ressentimentos no coração, que leva você a não entender que Jesus é a principal visita na sua vida. O principal é Jesus. Não é você que é o principal é Jesus. É Ele que consegue fazer aquilo que nós não conseguimos, é Ele. E pode crer, Ele está aqui disposto a fazer isso na minha e na sua vida. Amém? Amados, é interessante que quando a gente fala de perdão, muitas vezes a gente fala do nosso perdão com o Pai, que foi objeto desse jantar.
o relacionamento, o perdão dessa mulher para com Deus. Mas eu quero abordar também, queridos, essa noite, eu não posso deixar de abordar o perdão quando parte de irmãos para irmãos. Irmãos, que coisa difícil que é. Perdoar é muito difícil. É muito difícil. Por isso Jesus teve que descer do céu, morrer numa cruz, pagar um preço que eu e você não tínhamos condição de pagar. O texto relata que Jesus fala a Simão: Simão, um credor tem 2 devedores, um devia 500, o outro devia 50. E como eles não tinham como pagar, amados, nós não tínhamos como pagar a nossa dívida. E às vezes isso não é claro para nós. Querido, você não tinha como pagar. Eu não tinha como pagar. Mas o bonitão do Simão, o tontão, ele achou que ele fazendo tudo aquilo que ele achava que ele fazia no dia a dia, ele teria perdão. Deus olhou do céu e a Bíblia diz que ele não viu nem ninguém em condições, não havia um justo, a Bíblia diz, um sequer. Se bem que Simão, se Deus tivesse olhado, de repente ia ver Simão lá, que era o justo, era o bom, né? Não havia. Queridos, e às vezes isso parece que não entra no nosso ouvido. Você não tem como pagar. Eu não tenho como pagar. Jesus teve que descer do céu, sair da sua glória, sair da convivência com o Pai, descer e tomar a forma de homem, se sujeitar a ser isso que nós somos. Para que você entenda de uma vez por todas, ou entendesse eu também, que nós não temos condição de pagar a dívida. E nesse texto, nesse jantar, eu compreendo que essa mulher viu que ela não tinha condição de pagar a dívida dela. O estado dela de miséria e de pecado levava ela a viver uma vida triste, amargurada. Mas ela viu em Jesus a possibilidade de ter as suas dívidas liquidadas. Amados, nós tínhamos uma cédula contra nós. Querido, querida, irmão, irmã, havia uma cédula contra você. Havia uma promissória que você ia para o xadrez, para a morte, você teria que pagar. Amados, Jesus pegou essa cédula, Jesus pegou essa dívida e levou para o Calvário, levou para o madeiro, Ele colocou cravado lá, porque você e eu não podemos pagar, não temos dinheiro para pagar. Não temos condição de pagar, é impagável. Por isso, nesse jantar, me chama a atenção que esta mulher pecadora, que a Bíblia não fala o nome dela, há especulações, mas isso não importa, porque a atitude dela fala muito para mim, fala de nós. Uma atitude que nós precisamos ter. Ela entendeu que ela não conseguia pagar. Simão achou que ele pagava, mole. Não entendeu. Mas ela sim, ela entendeu que ela não tinha condição de pagar. E quando Jesus olha para essas dois cenários, duas pessoas, ele tem uma atitude interessante, porque ele fala que quem muito amou, muito é perdoado. Quem pouco ama,
pouco é perdoado. Veja que ele deu o direcionamento de ensinamento para Simão. Simão, você não me recebeu como eu preciso, como a nossa tradição diz. O que a tradição dizia, amados? Quando você recebia alguém na sua casa lá, se você fosse judeu, você tinha que lavar os pés, aquelas estradas poeirentas, pegar aquele pezão lá, cheio de bicho de pé, todo carcomido e morfético, pegar uma baciazinha e lavar. Você tinha que dar um beijo, um ósculo santo no seu convidado, e você tinha que ungir a cabeça dele com óleo, e Simão não fez nada disso. Sabe por quê, amados, que ele não fez? Ele se sentia o bom, ele se sentia muito bom. E quantas vezes nós chegamos diante da mesa do Senhor, da casa do Senhor, e nós achamos que nós somos muito bons. Oh, mas eu sou PhD nisso, mas eu estudei aquilo, e eu sou formado naquilo. Espera aí, eu vou pedir perdão para alguém? Vou nada. Eu vou me humilhar? Vou nada. Não entendeu. Brunão, não entendeu. Não entendeu. Amados, nós temos que entender quem Jesus é e quem nós somos. Porque é por aí, quando nós entendemos isso, nós reconhecemos o perdão de Deus. Porque você pode, como Simão, passar uma vida toda na igreja e se decepcionar na eternidade. E Jesus foi legal com Simão, hein? Jesus falou assim, ó, quem pouco ama, pouco se perdoa. Na realidade, Jesus, coçou ali Jesus ali, coçou, quase que ele falou assim, ó, não recebe nada. Jesus foi bom. Ele falou, ó, quem pouco ama, pouco é perdoado, ou nada é perdoado, meu irmão. Jesus quase que falou, para não aborrecer ele, mas Jesus não falou, mas aqui, ó, isso é por minha conta, tá, irmão? Não está na Bíblia, não. Mas, amados, essa mulher, ela entra, ela rompe com tudo. Essa mulher, ela rompe com a tradição, porque uma mulher não podia entrar no meio de um recinto só de homens e fazer o que ela fez. Amados, adoração extravagante, não é não? Adoração extravagante, né? Amados, os adoradores aqui, né? Todos nós somos. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus gosta muito de adoração, mas ele prefere o adorador. Amém? Deus ama a adoração, mas ele ama mais o adorador. E essa mulher fez questão de ensinar isso a todos eles e a todos nós. Não basta fazer parte dessa mesa. O importante é eu ser uma adoradora. Porque eu preciso de milagre, eu preciso do perdão. Quando você precisa do perdão, você se humilha diante de Deus. Assim como você, quando você precisa de um auxílio médico, você vai ao médico. Assim como você precisa de arrancar um cisco no olho, você precisa ir ao oftalmologista. Quando você tem ferida na alma, angústia, tristeza, quando a tua vida está vazia, você precisa fazer como essa mulher fez.
ir aos pés de Jesus e adorar, e fazer o que essa mulher fez, se humilhar diante de Deus. E eu queria fazer umas considerações rápidas aqui para nós já irmos para o final. Veja, essa mulher chegou para aquele que era o mais importante da festa, ou o mais importante do jantar. Ela não foi o dono da casa. Muitas vezes, irmãos, a nossa adoração vai para um lugar que não deve ser a adoração deve ir. Às vezes nós estamos direcionando o nosso esforço a uma direção que não é a que Deus quer. Nós precisamos aprender que o motivo da nossa canção, como diz a música, o motivo da nossa adoração, o motivo do nosso louvor é Jesus. É Jesus. E essa mulher nos ensina isso, porque ela passa por todo mundo e ela vai lá para os pés de Jesus, quieta, sem falar uma palavra. A atitude dela move o coração de Deus, porque ela, com humildade, com humilhação, ela começa a chorar aos pés do Senhor, e ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Será que isso nos chama a atenção? A humildade que aquela mulher teve, a humilhação, a honra que ela deu ao Senhor. Secava com os cabelos, uma mulher não podia nunca soltar os cabelos na frente de homens que não fosse o marido dela. Será que isso fala alguma coisa a nós, irmãos? Será que isso traz ao nosso coração algum tipo de adoração que Deus quer que tenhamos? Será que isso faz você sair de onde você está e falar, Senhor? Ela entendia, ela sabia quem ela era. Amados, ela sabia quem ela era. Todos a julgavam porque ela era uma mulher pecadora, mas ela sabia quem ela era. E sobretudo ela sabia com quem ela estava fazendo, quem ia trazer o milagre, a salvação e o perdão para a vida dela. Era Jesus. Queridos, o vaso de alabastro. As pessoas que já tiveram contato, ainda terei ao vivo assim a coisa, mas só pela internet. Não tem esse privilégio ainda, alguns não tiveram. Mas está chegando lá, né, pastor? Está chegando lá. O vaso de alabastro, ele era de um material transparente, não transparente de vidro que a gente conhece, não. Mas você poderia ver o conteúdo. O que esta mensagem traz para mim e para você hoje? Aquela mulher veio como ela estava, com transparência. Ela não simulou ser o que ela não era. Ela trouxe para Deus o que ela era. E eu quero desafiar você essa noite e mostrar para Deus quem você é de verdade. Não simule uma coisa que você não é, mas mostre para Deus quem você é, porque é assim que Deus gosta, e é assim que Deus quer, diz a música. Queridos, imagina uma mãe que está vendo sendo puxado uma ficha de um filho bandido. Imaginem, o filho se enveredou pela bandidagem, pelo tráfico, ou filha, não sei, e puxa-se a ficha lá dessa pessoa, cometeu tantos assaltos, não sei o que, e matou, e roubou, e não sei o que, uma ficha imensa. Deve à sociedade, é ou não é? Deve à sociedade. Pecados 1000. Mas a pessoa está ali.
O vaso de alabastro está transparente, ela é aquilo ali, ou não é? É aquilo ali. É aquilo ali. E eu pergunto, uma mãe que está lá, vendo o julgamento do filho, ou da filha, se perguntarem para essa mãe, quem é aquele cidadão que está sendo julgado? Pastor que é juiz deve ter visto tudo isso. Aquela pessoa está sendo julgada. 300 anos de prisão, 200, 10, 25, não sei. Amados, se alguém for entrevistar a mãe daquele bandido, daquele fascino lá, ela vai virar e vai dizer: é meu filho. Amados, isso fala comigo demais. Demais. Sabe por quê? Porque era a situação daquela mulher. Era a situação daquela pecadora. Ela estava diante de um tribunal. E os pecados dela estavam todos postos à mesa. À mesa. Mas Jesus olhou para ela como um pai, como uma mãe olha para o filho. Viu a essência dela. Viu a essência dela. E com certeza, muitos gritavam: olha, essa já teve 200 homens, essa aí já fez isso, aquilo, outro. Jesus continuava com um olhar para ela. Porque quando perguntaram a Jesus, se perguntaram, isso é por minha conta, não está no texto. Jesus falou assim: ó, é minha filha, eu morri por ela. É meu filho, eu morri por ele. Jesus olha a tua essência. Não importa o que você fez, Ele vai te olhar como uma mãe, mesmo que um filho esteja prestes a morrer no corredor da morte por causa dos seus delitos. Ela vai chegar lá e vai dizer: é meu filho, é minha filha, recebe o meu perdão. Isso que Jesus fez com aquela mulher pecadora. Ela merece o meu perdão, não porque ela fez isso tudo, porque a minha misericórdia é grande. E Jesus chega para aquela mulher. É uma coisa que me deixa louco. Eu até coloquei aqui. Jesus fala com ela: olha, a tua fé te salvou. Para mais ninguém ele falou, mas falou para aquela mulher: a tua fé te salvou. Amados, a salvação passa por uma palavrinha chamada perdão. A salvação passa por uma palavrinha chamada perdão. E o perdão para com Deus também fala do perdão entre nós. A Bíblia diz que nós não perdoarmos os nossos devedores, se nós não perdoarmos nossos irmãos, Deus não perdoará os nossos pecados. Amados, vocês conhecem a vida de Esaú e de Jacó. Falando de perdão entre irmãos, entre nós. Nós precisamos perdoar as pessoas. Por mais difícil que seja, precisamos perdoar. Esaú levou o irmão dele nas costas como um peso durante 20 anos. Porque não perdoou o irmão. O irmão roubou o direito de primogenitura dele. E ele não perdoou o irmão. E ele levou o irmão nas costas. Há até uma ilustração forte que diz que a falta de perdão, ou quem não ama comete homicídio. Quem não ama é um assassino.
Bíblia diz que você não perdoar alguém. Essa mulher precisava do perdão de Deus, essa mulher pecadora, e ela foi em busca do perdão. Só que, irmãos, muitas vezes nós enterramos os nossos pecados, enterramos as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas brigas, as nossas desavenças. Pois eu digo para você nessa noite, Jesus quer desenterrar todas essas mágoas que você tem e redimi-las com o sangue dele. Porque você não precisa viver com nada enterrado, você precisa ter a sua vida resolvida. Pecado e problema e ressentimento é perdão e jogar no mar do esquecimento. É lá que é o lugar disso, não é enterrar na terra, porque daqui a pouco você vai desenterrar. Não porque pastor tal, fulano de tal, há 300 anos atrás me disse isso. Está enterrado. Coloque na cruz de Cristo. Deixa Jesus tomar conta dessas angústias que você tem. Faça como essa mulher. Se humilhe diante de Deus e tenha uma vida restaurada, para que você tenha salvação e tenha paz. E tenha paz. Porque é isso que Jesus propôs àquela mulher. Não, mas como é que eu vou perdoar? Amados, ninguém acorda desse jeito. Rapaz, acordei com a vontade de pedir perdão hoje. Mas acordei com a vontade de pedir perdão, porque olha, eu vou pedir perdão para todo mundo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É igual quando você decide amar alguém. Casou, você decide amar, camarada. Você não vai acordar com a pessoa todo dia dizendo eu te amo, eu te amo. Tem dia que você não vai dizer, mas você decidiu amar e você vai continuar amando. Perdão é a mesma coisa. Você não vai acordar todo dia disposto a perdoar. Porque perdoar é decisão. Você decide perdoar e acabou. Bota para fora isso. Para de ficar morrendo, sendo sufocada ou sufocado por causa de amargura, de tristeza, de briga, de coisa não resolvida. Resolva a sua vida diante de Jesus, que Ele está aqui. Conta aqui que você... Existe um exemplo, né? Que quando a pessoa não perdoa, é como se você levasse um cadáver nas suas costas. Não sei quantos já ouviram isso. É triste, é forte, mas é a verdade. O cadáver, à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando estragado. Estraga e dá bicho. E você está com isso nas suas costas. Com o tempo, esses bichos começam a comer a tua carne, porque você está com um cadáver nas costas. Quantos anos a gente fica, irmãos, com um cadáver nas costas, como Esaú ficou? 20 anos com o cadáver do irmão dele nas costas, tendo problemas, doenças, por falta de perdão. Amados, e Jesus diz, a tua fé te salvou. Amados, o perdão, ele abre as portas da eternidade para nós. E eu queria, em nome de Jesus, que o Ministério de Louvor venha aqui, por favor. Nós vamos cantar uma canção, nós, eu cantar, né? Eles vão cantar, e eu vou não atrapalhar. Mas eu queria muito, muito, muito que você fechasse os seus olhos e fizesse uma retrospectiva da sua vida, fizesse uma reflexão nessa noite. Amados, hoje é noite de você romper com as tradições. Amém? Não ouvi um amém não, hein? Hoje é o dia de você romper com as tradições. Amém? Amém. Melhorou, hein? Como disse o pastor Sérgio, né? Agora só para frente, né? Pode ser que eu não vou dizer isso não. Amados, eu queria que você tivesse um encontro com você mesmo nessa noite, antes de você ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu quero que
você coloque em pratos limpos a sua vida, a minha vida. Entende? Os irmãos estão entendendo? Eu queria que nessa noite, em nome de Jesus, assim como aquela mulher fez, ela rompeu com tradição, mas sobretudo, ela queria retirar um cadáver que estava nas costas dela, que era o pecado, que era a vida desgraçada que ela vivia. E cabe a cada um de nós nessa noite fazer essa reflexão: vale a pena continuar com o cadáver nas costas, assim como Esaú ficou durante 20 anos, por não perdoar o irmão Jacó? Ou nessa noite, você, diante de Deus, lançar no mar dos esquecimentos, com o perdão do Senhor Jesus, todos os seus pecados e dilemas, todas as suas angústias, tudo aquilo que está pesando no seu coração, tudo que está pesando no seu coração, porque o pecado ele traz um peso horrível, horrível. O pecado traz muita mágoa, muito ressentimento. Mas essa noite, eu quero te dar uma oportunidade, como fez aquela mulher, de pensar em você. Pensa nos outros não. Se você pensar nos outros, você vai fazer igual o Simão. Pensar nos outros é você olhar igual o Simão. Ela não é digna. Muitas vezes a gente fica mais preocupado com a pessoa que está do nosso lado do que conosco mesmo. Eu queria que você não pensasse com quem está do lado. Não é falta de amor não. Agora é hora de tratamentos de Deus para a sua vida. Amém? Tratamentos de Deus para a sua vida. E eu vou pedir em nome de Jesus que você fique de pé. Feche os seus olhos agora. E eu queria que você fizesse um balanço agora na sua vida. Olha, perdão é decisão. Diga, perdão é decisão. Perdão é decisão. Perdão é decisão. Quando você decide pedir perdão, quando você decide romper com as barreiras, mas se chegar até o altar de Deus e falar: Senhor, cura a minha vida, liberta o meu coração, é a tua vez e a tua hora nessa noite. Talvez aquela mulher não tivesse outra chance de fazer o que ela fez, mas ela teve a coragem e decidiu fazer. E isso foi determinante para a cura e a libertação dela. E nessa noite eu quero que você pense em você agora. Pense nos seus relacionamentos. Pense se há no seu coração alguma pessoa que você precisa pedir perdão. Um amigo, esposa, colega de trabalho, pastor, pastora, irmã, pessoa do ministério. Porque Deus está aqui para te perdoar, para te libertar, para te transformar nessa noite. Porque não quer que você carregue um cadáver nas suas costas. Você vem para ser livre. Em nome de Jesus. Eu queria nessa noite, enquanto você está orando, buscando a Deus, nós temos aqui pastores e sobretudo o Senhor está aqui. Se nessa noite você entende que você está precisando pedir perdão a Deus, receber o perdão de Deus na sua vida, com você, é o teu dia, a tua hora, o teu momento agora. Eu queria em nome de Jesus, se você tivesse coragem agora, como aquela mulher fez entrando na casa de Simão, que você saísse do seu lugar, eu quero que você venha aqui em nome de Jesus. Se você tem coragem de fazer isso, para receber
aqui novo nessa noite, e Deus te propõe isso ao seu coração. Você pode decidir a sua sorte nessa noite. Você pode receber ao Senhor, receber o perdão e ser uma nova vida. Senhor Deus, nós em nome de Jesus estamos aqui. Pai, nós queremos orar pelos nossos irmãos, nossos amigos, aqueles que vieram à tua casa nessa noite. Muitos já estão aqui, Senhor, alguns já estão aqui no teu altar, recebendo a oração, colocando para fora, Senhor, aquilo que está incomodando, tirando este cadáver, Senhor, de cima dos seus ombros, tirando a mágoa do seu coração. Mas agora eu quero orar por aqueles que ainda estão no seu lugar, que infelizmente, ó Deus, ainda estão magoados, mas por algum motivo não querem ou não podem vir aqui. Pai, em nome de Jesus,